Bueno, já estamos ao vivo aqui. Uma boa noite de antemão aos meus queridos convidados, né? Vamos começando a live devagarinho, que devagarinho o povo vai chegando. Então a gente está aqui mais um dia de bate-papo aqui com a nossa página Comunidades em Reflexão, que na verdade tem como objetivo de existência fazer uma troca de experiências, uma troca de ideias com pessoas que, como a gente diz na Grande Cruzeiros, fazem parte, né? E são, acima de tudo, a ponta da espada, né? Às vezes eu sou meio repetitivo, mas como eu gosto muito dessa expressão, porque eu acho que traduz de forma bem simples, mas também de forma bem contundente, todo esse pessoal que está lá na base construindo, né? Está lá na base trabalhando duramente para, de alguma maneira, construir, né, condições um pouco melhores para essas famílias, para essas comunidades que têm uma vida dura no seu dia a dia e que são e essa dureza que é amenizada em grande parte por pessoas como o irmão Miguel, que é um educador social lá na Ilha Grande dos Marinheiros, morador da Ilha Grande dos Marinheiros, né? Quer dizer, faz um trabalho de base muito, muito, muito importante, assim como a nossa companheira Rose, né? Eu já aproveito aqui para confessar o que havia mencionado antes aqui da live, que o irmão Miguel tinha mencionado a Rose para fazer esse bate-papo conosco, mas para minha grande alegria, a gente já se conhecia lá da nossa Frente Negra Gaúcha, que é uma iniciativa muito bacana do movimento negro aqui do Estado, um novo movimento que nasce com esse espírito de luta para combater o racismo, né? E está aí a realidade nos dizendo que essa é uma pauta extremamente atual, infelizmente, cada vez mais precisa se ater a essa pauta, porque está aí colocada, o mundo hoje chocado com o que está ocorrendo, depois a gente vai poder também bater um papo sobre isso, mas a Rose é uma militante lá do bairro Mário Quintana, lá da Zona Nordeste, lá de Porto Alegre, também faz um baita trabalho, é outra ponta da espada também que está lá fazendo, né, a sua parte e ajudando muito nesse trabalho árduo que é o movimento comunitário, né, por conta das suas limitações, né. A gente sabe que o movimento comunitário não tem uma perna curta, ele tem as duas pernas curtas, então a gente precisa sempre estar trocando ideias, eu acredito, e trocando experiências para cada um aprender, como diria o Paulo Freire, né, a construção do conhecimento de forma coletiva e não de forma individualizada. Eu acho que é uma honra, não tenho certeza, que vai ser um bom bate-papo hoje, e já passo a bola para vocês para falar um pouquinho do trabalho e da realidade de cada comunidade, que vocês fazem esse importante trabalho, e já agradecer do fundo do coração a presença de vocês. Vocês decidem quem começa a falar. Rose, vai lá, Rose, se apresenta aí, então. Boa noite, então. Obrigada, Fabiano, por nos dar esse momento, né, de fala. Muito bom, assim, acho que as coisas não acontecem por acaso, né, parece que a gente está no lugar certo, na hora certa, né. Te agradeço imensamente aqui. Então, quem é a Rose, né? A Rose realmente é uma militante social, né? Tive uma base aí de experiência bem grande na área da assistência social, fui conselheira da assistência social por 5 anos na região Nordeste, né? Sempre mexo que ali eu fiz um pós nessa área, né? Das políticas públicas, né? Fui militante do orçamento participativo por muitos anos, desde 2002, né? Da temática de educação, esporte e lazer. Moro numa comunidade que foi sempre forjada pelas mobilizações do orçamento participativo. Se a gente tem conquistas e lutas, foi através do orçamento participativo, né? Que sempre o orçamento participativo nos mostrou o empoderamento que a gente tem, né? De a gente poder decidir e dizer o que queremos para a nossa comunidade, né? E é uma pena que hoje o orçamento participativo ele já não tem mais a participação democrática, né? Praticamente ele não existe na cidade, né? Esse foi um fato que hoje até nós estávamos conversando sobre isso, né?
nessa pandemia toda, aonde estão as lideranças comunitárias? Então, meio que segregou, né? Cada um está num cantinho fazendo aí as suas ações, porque a região onde eu moro e também trabalho é uma região de grandes ocupações, né? É uma região que tudo que não quer ir no centro da cidade manda para a região Nordeste. Então, nós temos várias ocupações irregulares, né? E esse povo aí que a gente vê, eu como eu estou sempre Vamos ver se ela volta. É uma queda. Eu não fico sentada, então eu vou em loco, né? Ver as necessidades dos reassentamentos, do assentamento, das ocupações, e aí a gente vê assim, o quão é importante a gente estar dentro da nossa comunidade e podendo ajudar nessa realidade, né? A Dani entrou aí, eu vi a Dani ali, maravilha. Irmão. Daniela, muito obrigada. A Dani está falando ali. Mas, Fabiano, e além dessa militação, eu também tenho, além da Frente Negra, de eu ser secretária, olha só, sou secretária da Frente Negra, né? Faço uma parceria aí com o Lucas, de ajudar o Lucas aí, né? Mas nesse momento o Lucas me ajuda muito mais. E também faço parte da coordenação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde recentemente aí a gente teve que, como se diz, né, meio que impactar aí na questão do isolamento social, né? Nós tivemos que pedir que as comunidades estivessem presentes com nós numa reunião com a Prefeitura de Porto Alegre, que suspenderia aí os repasses e aí os contratos das organizações, principalmente as associações comunitárias, que foram elas que bateram panela lá em 88, na gestão do Tarso, né? Onde dizia, bom, nós queremos sim que efetive as políticas públicas, tem que ter política de educação, tem que ter política de assistência, né? E de que não somos uns cuidas, e sim tem que haver as políticas públicas. Então, eu sou dessa época, né? E tenho muito orgulho hoje de estar na coordenação do Fórum pela segunda gestão, né? Fazendo essa militância, nesse sentido de pensar, sim, nas nossas crianças, né? De que são aí... a gente sempre diz, são o futuro. Não são o futuro, são os presentes, né? Nessa base, é com eles aí que a gente tem que estar junto, né? E um trabalho maravilhoso que fazem as associações comunitárias, né? O irmão Miguel sempre traz isso, nós temos que estar ao lado dessas associações, né? Está crescendo junto, e foi um crescimento junto, lembro muito bem dos Cuida-se, e hoje são umas organizações da sociedade civil com um compromisso, atendendo crianças, atendendo famílias, né? Então, é nesse sentido aí a minha militância, Fabiano. Legal. Irmão. Opa, vamos lá então. Eu acho que a Rose já introduziu o tema aí, e eu continuo dizendo, né, agradecendo, né, Fabiano, pelo momento, por estar aqui contigo, trocando essa ideia, construindo um pouco de discurso, tentando também refletir um pouco aí do que o pessoal talvez possa ajudar a construir, seja com os comentários, seja na prática, né? Que a questão do movimento comunitário, ele passa por um momento assim que está, diríamos, de um ataque sorrateiro, né? E quando se vem de uma outra realidade, vem de outros momentos, e tu começa a utilizar a questão comunitária, a organização comunitária, os feitos comunitários, para desestruturar, para desorganizar, é extremamente complicado. É como jogar sal no formigueiro, né? Você mexe, daí esparrama tudo, vai tudo para tudo que é lado, e o pessoal fica assustado. Só que quando faz isso de forma muito escandalosa, que nem aconteceu agora com a
a morte daquele cidadão americano que foi literalmente, vamos dizer assim, asfixiado aí e tal, uma forma violenta, na frente de câmeras e tal. Aí as pessoas se escandalizam, explodem, etc. No momento que isso é feito de forma sorrateira, a gente às vezes nem se dá conta, né? E uma das formas é acabando com as lideranças, é acabando com a força de reação, né? Então, tá no meio, tá aqui. E aí tem um jogo político. Então, me parece que, infelizmente, nós passamos por um momento que é diríamos assim, pós-militância dentro de todo o movimento social de Porto Alegre, que foi um momento forte de militância, a Rosa já citou, né, com orçamento participativo. Nós tínhamos aí as comunidades eclesiais de base que funcionavam com muita força, se reuniam, né, movimentos de igrejas diversas que eram fortes, pastorais pastorais de diversas formas, né, e durante um tempo os próprios partidos políticos com forças muito grandes, né? Nós tivemos movimentos, por exemplo, movimento em questão de mulheres, a questão de até mesmo de direitos iguais, essa questão que aconteceram no decorrer de alguns partidos, próprio hoje MDB, que foram extremamente fortes e depois foram desestimulados, foram acabando porque não teve mais interesse. Então parece que às vezes tem essa força, né, Fabiano, de buscar o pessoal, dar ali, presentear com alguma coisa, etc., deixar fazer, e aí quando tu está com o ponto dominado, tu simplesmente coloca de ladinho. Então, parece que esse movimento, ele aparentemente não tem nada a ver com as comunidades. As coisas a analisar e perceber e vivenciar diretamente isso, é muito complicado, né? Fica um negócio muito forte, fica um negócio que tem que, se tu analisar profundamente, escandaloso. O que é anormal? E eu falo isso vindo, né? A Rose falou primeiro, momento lá na Zona Norte, momento em outro Porto Alegre, momento em outros espaços nossos. Hoje também eu atuo ali na comunidade Santa Terezinha, que é um loteamento Santa Terezinha, pertinho. E a gente vê o ataque de forma quase que escandalosa, assim, mas sorrateira também, por exemplo, aos carrinheiros, aos papeleiros, que é uma população extremamente vulnerável, pobre, com dificuldades. E veja bem, Fabiano e Rose, em nenhum momento dessa pandemia nós tivemos por parte da prefeitura a preocupação do prefeito, a preocupação em dizer o seguinte: vamos parar com a coleta e fazer uma forma de dar um auxílio para esse pessoal, para que eles possam se manter. Em nenhum momento, eles são os que estão mais vulneráveis nisso. Eles têm acesso direto ao lixo, que obrigatoriamente o lixo do mesmo dia chega nas usinas de triagem, nas UTs. E isso quer dizer o quê? Chegando nas UTs, obrigatoriamente, se alguém está com coronavírus, vai estar contaminando exatamente naquele momento. Já está aprovado, é o papelão, quantas horas fica, o plástico. Os caras põem o lixo de manhã, à tarde o pessoal está reciclando. Então, em nenhum momento teve isso. Isso demonstra o quê? Demonstra até que ponto se tem preocupação. Ou seja, claramente, né? Acho que a Rose deu uma queda aí, mas volta daqui a pouquinho. Então, Fabiano, me parece que essa questão fica clara quando tem opção. E se tu se tu gosta daquele pessoal, tu tem preocupação com ele, tu vai te preocupar. Inclusive fazer um plano aí de proteção, de manejo. Então, isso não é simplesmente uma forma crítica, mas é uma forma de reflexão para nós vermos até que ponto nós temos realmente preocupação com essa situação toda, né? Com a situação dos que são mais pobres, dos que estão na periferia, dos que têm dificuldades, porque a primeira coisa que se faz é o seguinte, né? E eu acho que você tem grande experiência nisso aí também, que é de dizer o seguinte, né? Eu conversava nesses dias com o nosso amigo em comum aí, o Pedro Ruas, né? E a gente disse, a primeira coisa que se faz é culpar. Mas por que o pessoal da periferia não se organiza? Por que os movimentos comunitários não se organizam? Mas quando eu tenho uma tomada sutil de todas as associações, quando eu
quase provo que elas não são importantes, como está se fazendo agora a nível federal com os diretórios das universidades, né? O que está se fazendo? Politizando, descapitalizando, tirando até o recurso econômico dos caras se movimentar. Então, quando se faz isso com as associações de bairro, em Porto Alegre, região metropolitana, etc., aos poucos tu vai tirando também a influência das pessoas, né? Que ficam sem ação, sem poder se mexer, sem poder se orientar. Então, me parece que esse contexto todo, ele está estourando. E, infelizmente, nós estamos tendo o tempo, então, estamos tendo a possibilidade de vir a refletir nesse momento. Porque as lideranças que a Rose falou do OP, grande parte já estão entrando na generatividade, na idade bem adulta, idosos e tal, e estão se indo, e não foi feito um trabalho para substituição. Por quê? Porque isso não é interessante. O que é interessante, até a gente viu quando a Dilma ficou presidente, o que se vendeu? Nós precisamos de uma administradora. Não é política, tem que ter o perfil forte de administrar. Aí ela vai administrar para nós. Isso é um pouco um negócio cultural, né? Que, às vezes, quando a gente é empobrecido, a gente quer também ter à disposição da gente um mordomo, uma pessoa que faz tudo para nós, um administrador de nossas vidas. Negócio do inconsciente coletivo que pega pesado que a gente nem se dá conta. Isso vale para as lideranças também. Agora quantas pessoas da periferia estão se espelhando no senhor capitão presidente, né? Estou falando capitão primeiro porque ele que diz que ele é capitão, depois presidente. Mas o senhor capitão, presidente faz o quê? Diz lá para todos que é uma pezinha, que não é nada, que não tem problema nenhum, que não vai fazer mal a ninguém. E o pessoal, muitas vezes, sem condições, sem não sei o quê, quer mostrar para todo mundo. Não, eu sou forte também, eu sou guerreiro, né? Eu quase sou quase personagem de Free Fire, né? Eu vou lá fazer o seu cara forte, vou enfrentar, vou derrotar, você é o valentão. Aí eu estou levantando minha autoestima, me comparando com um cara que, infelizmente, leva para uma cultura de morte. Então, não é simplesmente uma crítica à política, a partido, não, ao contrário. Política é extremamente necessária. É uma crítica à cultura de morte que se implanta, inclusive nos movimentos de comunidade. Acho que essa é um pouquinho para nós começar a introduzir, né? Fica à vontade para ir cortando. Não, capaz aqui. Muito, é isso, tu deixar. Aqui, sabe que aqui tem detalhe, desde da nossa ideia inicial dessa página, a gente tinha pensado em fazer sempre um bate-papo de 1 hora. Mas como os convidados têm tanta riqueza de conhecimento, experiência para trocar, que eu já desisti há muito tempo de fazer 1 hora. Aqui o tempo que determina é a nossa vontade de seguir trocando ideias. Eu queria aproveitar para dar um salve, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, quase 40 pessoas, pedir gentilmente se puderem compartilhar para que mais pessoas acompanhem esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre movimento comunitário. As pessoas estão se manifestando aqui nos comentários. Mandar um abraço para o Michael Santos, que é uma liderança também do movimento comunitário da Grande Cruzeiro, né? Tá dando ali boa noite, um excelente debate a todos. Obrigado, Michael. Bruno, professor também. Vocês são ótimos, gente, adoro as lives. Quem mais? A Daniela Pimentel, maravilha, a oportunidade de ouvir a Rose e irmão Miguel, 2 fortes lideranças das periferias de Porto Alegre, exemplos a ser seguidos. Está aí a manifestação da Daniela, o Bruno aqui também se manifestando, a Daniela também se manifestando, o Romídio Siveres dizendo: olá, irmão Miguel, Rose e Fabiano, muito bom acompanhá-los nesse diálogo sobre o movimento comunitário. O Brunão faz um questionamento que eu acho que é bacana, depois a gente, de repente, refletir um pouquinho. Ele pergunta se é possível retomar a militância, como vocês acham que podemos nos reerguer. Sou professor municipal e me sinto desde sempre encorajado com as lutas comunitárias. A Neuda Dornelles também se manifesta dando parabéns. O Michael, de novo aqui, irmão Miguel, ainda ontem falávamos na necessidade da renovação nos fóruns de participação. Nós envelhecemos e precisamos dar espaço para os novos seguirem na luta. A Dora Bragança, sou uma grande admiradora de vocês. A Roberta Mota, pessoas especiais sempre na luta, orgulho de vocês. Sidney Tramontini, boa noite, que bela iniciativa, abraço.
Gilmar Pauli, parabéns a todos. Pedro Ruas, companheiro, brisolista como eu. Sempre brinco aqui nas lives, nunca deixo de mencionar isso, porque para mim é um orgulho ser da mesma escola política desse grande quadro da política do Brasil. É muito importante que pessoas como o Fabiano, o irmão Miguel e a Rose transmitam as mensagens que estamos assistindo. Então, é muito legal a gente poder ter esses espaços de reflexão aqui e contar com pessoas que, de fato, são importantes nessa construção, né, de uma realidade melhor, de um mundo melhor. E, acima de tudo, acreditar que é possível a gente lutar por algo maior do que simplesmente uma individualidade, do que um interesse próprio, interesse pessoal, né? Então, essa troca de energias aqui é uma coisa assim que me liga no 220, me deixa mais com vontade e gana de a gente seguir nessa luta do movimento comunitário. Eu já queria dividir com vocês uma alegria também da União de Vilas. Hoje a gente estava numa das comunidades do território da Grande Cruzeiro implementando um aplicativo que a União de Vilas construiu junto com professores da URGS, que vai ser uma ferramenta muito importante na nossa organização interna do movimento comunitário. Então, certamente, em Porto Alegre é a primeira iniciativa nesse sentido, de usar essas novas tecnologias para o movimento comunitário, e talvez até do Brasil, em relação às ferramentas que esse aplicativo vai nos oferecer. Então, hoje nós estávamos numa comunidade do Barracão, que é uma comunidade muito importante no território da Grande Cruzeiro, com professores, alunos da URGS, fazendo essa capacitação das lideranças locais em relação à funcionabilidade desse aplicativo. Então, é muito legal a gente ver, assim, a universidade, né, irmão e Rose, esses espaços de produção de conhecimento se acercando cada vez mais do movimento comunitário e trazendo para nós ferramentas e, acima de tudo, construindo conosco essas ferramentas, essas iniciativas que são fundamentais para o movimento comunitário, porque ele atua, o movimento comunitário ele tem essa característica, né, que é a sua limitação histórica de recurso, né? O movimento comunitário não tem grana, né, irmão, não tem dinheiro para contratar empresas, não, é na base do trabalho voluntário, né, das mãos dadas, né, em nome de algo maior. Então, a gente tem essas parcerias que nos possibilitam a se organizar. É muito legal, porque essa rede de solidariedade que a União de Vilas vem fazendo, irmão, ó, a Rose caiu, mas já volta. Essa rede de solidariedade nos coloca também como um desafio, né? Porque como são muitas famílias que a gente trabalha e tenta atender, a gente tem uma preocupação muito grande, irmão, que a gente fala com cada família, com cada liderança local. Esse nosso trabalho não pode ser um assistencialismo. Não pode ser, de forma alguma, apenas um ato de levar algum tipo de alimento para uma família e dar as costas e acabou. E todo esse trabalho termina ali. Não. O trabalho do movimento comunitário, e é assim que a União de Vilas se movimenta, ela é muito mais profunda do que isso. Ela se propõe a desempenhar um papel de organização e uma construção coletiva de todo o território, para que a gente tenha uma capacidade de se organizar, de uma organização maior, que nos possibilite acumular forças para fazer aquelas lutas históricas que a gente conhece em todas as comunidades, que é aquela ausência de políticas públicas que atendam minimamente cada família, cada território dessa cidade, desse estado, desse país. Então, essa é uma coisa que a União de Vilas vem batendo fortemente, que a gente não faz assistencialismo. A gente quer aliar esse trabalho de levar alimento para as famílias, para as comunidades. São mais de 30, 40 comunidades que tem no território da Grande Cruzeiro, e hoje a União de Vilas ela faz esse trabalho, mas, acima de tudo, visando a organização do movimento comunitário, que a gente cada vez mais acumule força para poder fazer aquela luta pelas políticas públicas que fazem tanta falta no território das periferias. Não por acaso a gente vive agora um momento dramático na Grande Cruzeiro e em outras comunidades de Porto Alegre, que é a iminência da suspensão do transporte coletivo nas comunidades. A Grande Cruzeiro está aí na iminência de perder linhas
por conta de supostas alegações dessas empresas privadas que querem tirar os ônibus de circulação dessas comunidades. Então, imagina o que foi uma conquista histórica para essas comunidades de ter transporte coletivo, que isso é um direito fundamental dos territórios, ter transporte coletivo e de preferência público, na minha modesta opinião, mas que está na iminência de perder isso. Então, a gente vive hoje um momento muito difícil, que não muitas vezes a gente luta não é nem para avançar, é para não perder o que a gente conseguiu conquistar até hoje. Então, esse contexto de dificuldade só mostra a importância do movimento comunitário, a importância e relevância de cada vez a gente se organizar. Há uma frase que pipoca por aí, né? Nós por nós, é uma frase muito boa, mas também não pode ser uma frase solta no ar, apenas para soar bem aos ouvidos. Isso tem que ser traduzido em luta de base, para a gente poder realmente dar consistência cada vez mais nesses movimentos comunitários que possam acumular forças para enquadrar as prefeituras, o Estado, quando pisar na bola e quando atacar os direitos das nossas comunidades. Então, eu queria já passar a bola para vocês e pedir que vocês tragam um pouco das experiências de vocês, né? Como é que está sendo feito o trabalho comunitário nas comunidades que vocês atuam aí de forma muito importante e relevante? Eu vou aproveitar que a Rose está aí, vou passar a palavra para ela, mas só para concordar justamente com a tua fala, Fabiano. Por exemplo, aqui na região das ilhas, tem uma linha de ônibus, né, 718, que faz aí a Ilha da Pintada, Flores, Marinheiros, Ilha do Pavão e vai para o centro. Querem cancelar essa linha. Então, tu imagina, o pessoal aqui na Ilha dos Marinheiros já tem que fazer 1,5 km, 2, até 3 km de a pé até a faixa, para pegar lá na BR o ônibus. E aí vão cancelar uma única linha. Então, tem algumas coisas que, bom, tem problema na empresa, não tá, mas aí eu questiono novamente, cadê o fazer política, né? Que é isso, fazer política é isso, no contexto, no conceito da palavra, fazer a polis andar, né? E onde é que fica isso? Então, o problema não é ter política e ter políticos, o problema é não fazer política e não ter políticos que consigam realmente fazer isso, que é simples. Muitas vezes é jogar intolerância para o lado, sentar na mesa para discutir, até uma linha de ônibus. Então, Cruzeiro está assim, Ilha está assim, todo mundo ameaçado. Já tem um medo terrível do coronavírus que está vindo aí, e que a gente sabe, não chegou nas periferias ainda. E o pessoal falando, os estudos diz que vai chegar, está chegando. O Rio Grande do Sul, tô falando. Se tem isso, e ainda coloca mais o medo de o pessoal nem poder fazer essa caminhada, né? Nem poder fazer essa caminhada, nem poder ir, nem poder se deslocar. Então, o medo aflora mais ainda. E aí eu vejo muitos dizendo assim, mas enquanto sem máscara, sem nada. Cara, mas de novo, ou então a senhora de novo sem máscara. Deixa. Se Deus não quiser, ou quiser que eu vá, quer dizer, se cai numa coisa... eu não tenho como me defender disso, é muito terrível. Mudar todos os hábitos, né, para pessoas idosas e tudo. Então deixa, vai assim. Então me parece que isso aí vem ainda mais pressionado com esse medo todo de perder o ônibus, perder isso, perder aquilo, né? Rose. Teu microfone, Rose. Peço desculpa, caiu ali algumas vezes a minha internet. Isso mostra que a gente mora aí na periferia, né, irmão? Você tem que dividir com o vizinho. E detalhe, né? Deixa eu falar um detalhe. A Rose mora a 100 e poucos metros lá da Infovia de Porto Alegre. Né? Passa a Infovia aí. Uma internet que pode explodir, bombar. Que há 10 anos a Infovia foi feita. Não, foi feito faz quase 20, mas 10 anos está ali e só falta botar a funcionar. A periferia toda ali poderia ter internet de alta velocidade. Parênteses. Isso é uma luta, né, irmão, que a gente discutiu com vários governos, mas não conseguimos avançar nesse sentido, né? Eu não sei o que eu perdi algumas falas, eu vi que o Fabiano estava
conversando, entendi um pouquinho de falar do jovem, né? E do quão é importante nós, enquanto militantes, educadores sociais que somos, que eu sempre digo para as lideranças que elas são também eles também são educadores sociais, né? Porque eles estão à frente nas comunidades, então a gente diz que eles também são educadores sociais. E o quão é importante esse investimento no jovem, né? De empoderar o jovem, já que eles têm a tecnologia na mão, de poder disseminar isso, e são debates fortes, né, que a gente tem com os jovens em relação às tecnologias, tanto que o SESMAR, ele tem um centro de recondicionamento de computadores, numa disputa, né, irmão Miguel, de que o que viria para a região? Viria mais um centro de reciclagem de lixos sólidos, ou viria um centro aí de recondicionamento de computador, de tecnologias, né? E foi uma disputa bem grande, disputamos com São Paulo, né, irmão? O irmão conta essa história assim para nós, e nós defendendo toda essa demanda aí no orçamento participativo, que viesse para Porto Alegre, que fosse agraciado no Rio Grande do Sul, em especial os jovens, né? Então, se uniu o útil ao agradável aí, se juntou o jovem aprendiz com as tecnologias, né? E é nesse sentido, quando tu fala lá no aplicativo, né? Por que não disseminar isso para as comunidades e a gente poder também se utilizar dessa plataforma, né? Fazer aí uma live com eles, né? Com a juventude, com essas lideranças, né? E a gente poder trocar experiências, que isso seria bem rico, Fabiano, de a gente poder, como diz, as tecnologias sociais, né? Que não fique só na minha comunidade, mas que todas as comunidades pudessem aproveitar disso, né? Mais ou menos eu vi nessa linha aí que você estava falando do aplicativo, assim, com muito orgulho, né? E eu achei bem interessante de a gente poder replicar isso nas comunidades, né? Como tecnologias sociais, né? Em relação ao ônibus, né? A nossa região, assim, é muito arraigada, né? Nós temos umas lideranças, assim, de enfrentamentos, né? Quiseram nos tirar uma linha, nós temos uma linha gratuita, né? Uma linha gratuita que faz aí toda a parte desse território do Timbaúba, da Venceslau, vai até pega Baltazar, onde tem também horários que levam as crianças para o Colégio do Estado ali, né? São 3 escolas, e também quiseram dizer para nós que o ônibus foi incendiado, né? Não sei se vocês acompanharam, um ônibus incendiado na região Nordeste, e nós fomos, então, se unimos e chamamos, sim, a MOB, a IPTC, e disseram que não era esse momento e que não foi da nossa comunidade a queima desse ônibus, já queriam generalizar, né? A comunidade não cuida, então vamos tirar, né? E a gente, então, foi firme e forte. E o SESMAR, né, é uma instituição importante ali naquela comunidade, né? Ele tem presença, né? Então, e é muito respeitado, assim, as lideranças chegam junto com nós, assim, com os irmãos, né? E eu sempre digo, de eu morar nessa comunidade e trabalhar no SESMAR, tudo que vier para essa comunidade, através dessa instituição, eu não trabalhava nessa instituição, depois de um tempo que eu fui trabalhar com eles, mas já era uma militante do orçamento participativo, e a gente defende a ideia de tudo que vier de crescimento para essa região é um investimento, né? Senão, talvez, quem seríamos nós, né? Lá da Vila Timbaúba, onde só aparece banditismo, onde, né? Não, tem coisas boas ali, tem gente muito boa, né? Não é só o que diz a mídia de parte negativa, como a gente vê nos jornais, porque às vezes se banaliza tudo, se banaliza a vida, né? Não vamos investir lá, porque a gente vê na nossa região, por ela ser de ocupações, nós somos os invisíveis. Está ocupando, não precisa ter saneamento básico, não precisa ter asfalto, não precisa nada. E hoje, antes de estar nessa live, eu conversava com uma liderança da comunidade, né, de uma ocupação,
E ele me trazendo isso, né, a ausência que se tem hoje do poder público nas periferias, né, de achar que nós não temos direito, né, de melhorar as condições, né, ainda mais com essa pandemia, né, de que tem que estar preocupado, e ele dizia para mim, tu vê, Rose, se nós pobres, entre nós, não nos ajudarmos, não vamos depender desses políticos, né? Não vamos. Aí eu dizendo para ele, não, tem políticos e políticos, né? Talvez cabe a nós aí reverter lá, quando tiver eleição, de nós não se vender para uma cesta básica, né? De nós não ir atrás de promessas, né? E ver quem está sempre junto com nós, né? A gente é nesse sentido aí que a gente tem que começar a avaliar, né? De quem é que está com nós nas horas boas e nas horas ruins, né? Eu acho que e isso é papel nosso aí de estar com essa juventude também alertando, né? E eu gosto muito assim dessa questão da juventude. Sou uma militante na aprendizagem, né? Eu acho que é o caminho desse jovem, né? É um programa que dá certo e infelizmente aí a gente tem governos que não acreditam na nossa juventude, né? São governos arcaicos, né? E de como é que nós mudamos isso, né? Mudamos a partir de uma live que eu acho que de grande valia aí de nós estar participando junto contigo, né? E com vários que estão nos acompanhando, de que, bom, nós não podemos estar junto nesse momento, mas chegamos ao outro lado do mundo através das tecnologias, né? Acho que isso é importante, isso agora está fazendo parte da nossa vida, né? Eu não estava acostumada com isso, eu sou muito de gente, de estar perto, de estar junto, né? Mas estou me adaptando. Eu digo, mas eu, né, estou me adaptando, imagina essa juventude, né, que faz chover no celular, né, e que é preocupante também, Fabiano, vou te dizer, hoje a gente vendo que as escolas vão ter a aula online, mas não é para todos, né, não chegou a tecnologia para todos, né, isso também é preocupante, né, isso a gente também tem que estar atento, né, que às vezes é bom para uns, mas não é ao alcance dos outros, né? Então, que a gente também pudesse fazer esse debate, né, nas comunidades, né? De que forma eu vou conseguir evoluir junto com aquele que tem todo o aparato e eu que não tenho, muitas vezes, a luz, que é tudo feito com gato, né, nas periferias, né? Não, mas tem o celular. Mas às vezes o celular não tem toda essa tecnologia, né? Isso que tu coloca, Rose, é muito importante. E eu queria aqui dizer que tem uma participação intensa das pessoas aqui, isso nos gratifica muito, e só comprova que nós acertamos, né, nos nossos convidados aqui para o nosso bate-papo aqui, porque as pessoas se manifestando muito aqui, várias pessoas nos acompanhando ao vivo, pedir para compartilharem, se possível, para que outras pessoas possam participar também e estar junto conosco aqui, trocando experiências aqui. Mandar um abraço para o pessoal que está participando ativamente aqui nos comentários, Roberta Mota, Sidney Tramontim, Gilmar Pauli, o Pedro, querido Pedro, aqui fazendo muitos comentários pertinentes, aqui, assim como o Fernando de Souza aqui, parabéns pelas reflexões enriquecedoras, Dorilde Vivian Xavier, ótima iniciativa, grandes profissionais, Silvério Cassoli, muito bom poder ouvir e aprender com esses seres humanos fantásticos, Pedro Ruas, essa live que que o Fabiano organiza, possibilita que os saberes da comunidade distintas sejam compartilhadas, a Karine Campelo. Como educadora social, percebo que muitos de nossos adolescentes não estão mais preocupados com o contágio da Covid. Isso realmente é um problema. Alguns marcando festas, as chamadas sociais, como poderíamos ajudá-los na conscientização dos riscos de contrair esses vírus. Então, sério, já que estamos distantes deles ao mesmo tempo. Muito bom ouvir vocês. Luciano, outra liderança da Grande Cruzeiro,
filho do Paulo Jorge, também uma liderança histórica do movimento comunitário de Porto Alegre. Diz ele, isso se chama comprometimento comunitário e não só envolvimento. Muito legal. Pedro Ruz aqui falando sobre o irmão Miguel, também representando a si mesmo e a Ordem Marista, né, traz ele também esse importante registro também sobre a importância de salvar as creches comunitárias. O Luciano, de novo, lembrando que é um direito constitucional o transporte público. Leomar Silvestro, dando boa noite. A Loreto Fernanda é uma querida chilena, ela é professora, educadora social nas periferias de Porto Alegre, tem um trabalho incrível, de uma inteligência muito legal, contribui muito para o trabalho voluntário, contribui muito para o movimento comunitário nas nossas instituições em Porto Alegre. Um grande beijo para essa queridona também. Ela faz o seu comentário aqui, né, lembrando da Karina, que também comentou antes. Karina tem a mesma preocupação, o jovem pensa que é doença de velho. Foi assim que foi apresentada a Covid-19. E até agora não se fez um trabalho de esclarecer que este vírus pega todo ser humano e que é letal. A Rosmar Risse, ótima iniciativa com reflexões em prol de direitos. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, eu peço desculpa, então eu só vou reproduzir aqui o nome desses queridos companheiros que estão nos acompanhando: o Ederson Gonçalves, a Daniela Pimentel também de novo, Rosane Viblin, José Bittencourt, Lidiane Centeno, Douglas Figueiras, né? Não vou, como são muitas pessoas participando, então os nomes já vai aqui o nosso carinho e a nossa deferência às pessoas que estão nos acompanhando também. Eu queria pegar o gancho de vocês, que eu acho que é um grande desafio também no movimento comunitário, que é combater a questão do maldito senso comum. Eu acho que isso é um problema que nos impõe um grande desafio para o movimento comunitário. O que eu quero dizer com isso, né? A gente cresceu, né, nas comunidades com alguns ditados que depois a gente vai refletir um pouco, a gente vê que, na verdade, não é um ditado, é uma forma de nos manipular, que é aquelas frases do tipo, política não se discute, essas coisas a gente não se discute, essas coisas a gente deixa para lá, porque é tudo igual, porque nada muda, né? E aí eu sempre lembro de uma frase lá do Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, né, que ele diz que a face mais cruel do sistema que a gente vive é nos passar uma impressão de que a realidade é imutável, ou seja, que a realidade não pode ser mudada, né? Eu acho que talvez esse seja um dos grandes papéis que o movimento comunitário ele pode se propor a enfrentar, né? Que é justamente a gente cada vez mais a gente ter esses momentos de reflexão e esses momentos de formação política também, né? E formação política no sentido bem freiriano mesmo, que é de uma construção do conhecimento de forma coletiva, para a gente saber que a gente tem que debater, sim, a disputa de poder na prefeitura, no estado do Rio Grande do Sul, no governo federal, porque depois quem toma no lombo somos nós mesmos no movimento comunitário e as nossas comunidades. Então, esse afastamento dessas reflexões só beneficia o status quo, só beneficia essa direita que governa esse país há 500 anos com breves lacunas ao longo da história. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente cada vez mais tem que fazer, o que não é fácil, né? Não é fácil enfrentar, muitas vezes, aquele discurso, né, mais palatável para boa parte das comunidades, mas acho que o movimento comunitário ele deve. E o que o irmão Miguel falou das eclesiais de base, isso me lembrou, embora eu era muito jovem, mas eu me lembro isso, a Grande Cruzeiro, ela foi um espaço que houve muito trabalho do movimento, digamos, religioso, e que se preocupava de trabalhar junto com as comunidades no sentido de emancipação do ser humano, no sentido de botar as comunidades na ponta do processo, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que se primar e se balizar por essas noções, né, de construção, de que a gente não precisa que nos tragam políticas públicas ou que se pense políticas públicas para as comunidades. A gente precisa que se pense com políticas públicas com as comunidades, que estejam junto construindo conosco possíveis saídas para esses desafios que existem, que não é de hoje,
do movimento comunitário, porque essa pandemia, eu acho que é bom a gente sempre falar, e lá na Grande Cruzeiro a gente fortalece muito isso, a fome, as dificuldades não são de agora. A pandemia, de fato, ampliou, aprofundou, mas também ajudou a descortinar, digamos, um pouco, aquela realidade que é histórica nas comunidades. A fome, essa dificuldade tremenda de, às vezes, até pegar um ônibus. Tudo isso não é de hoje. Falta de profissionais nos postos de saúde. Isso é uma realidade histórica, né? E que a gente precisa cada vez mais se atentar a isso e pensar como é que, de forma coletiva, a gente enfrenta esse tipo de situação. E aí a gente tem que falar, sim, dos governos, a gente tem que falar das disputas de poder, a gente tem que falar que governos não são tudo igual. E eu sempre dou um exemplo que, para mim, foi uma das políticas públicas que mais mudou a cara das nossas comunidades, que foi o Programa Mais Médico. O Programa Mais Médico trouxe aqueles médicos cubanos e médicos de outras nacionalidades para as nossas comunidades. Aqui nas comunidades de Porto Alegre, que a gente transita muito, olha, foi uma mudança brutal, no bom sentido da palavra. Foi uma mudança significativa, que trouxe atendimento assim, que eu, com 40 anos, 42 anos de idade, eu nunca tinha visto. E isso mudou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? De forma alguma, deixar de ter uma análise crítica daqueles governos que eu particularmente entendo que, por fazer parte de um campo progressista, ou do chamado campo progressista, tem os seus erros, não é isso. Mas a questão é a gente poder analisar isso de forma crítica, a gente olhar e pensar, bom, qual é o governo que trabalha para as comunidades e qual é os governos que nos patrolam todo dia. E hoje nós temos em Porto Alegre uma prefeitura de direita que simplesmente patrola as comunidades, que sequer nunca sentou para conversar com as comunidades. O meu filho estuda escola pública, e a gente toma no lombo, desde quando esse governo foi empossado, por medidas absurdas que ele toma na gestão, e que sequer senta para conversar com as pessoas que são atingidas por essas medidas. Então, tudo isso, acho que é papel do movimento comunitário, também trabalhar essa reflexão profunda dessas disputas de poder, porque não adianta, depois que é eleito, por bem ou por mal, as consequências somos nós que sofremos, que estamos lá na ponta do processo trabalhando. Então, eu queria, de novo, passar a bola para vocês para ver como é que vocês enxergam o movimento comunitário dentro desse contexto de reflexão em relação a esse sistema de representação política. Então, se me permite aí, Rose, eu vou aproveitar a fala que... Vai, que nosso sociólogo. Quase. Eu vou fala do que é para dizer o seguinte, ele se envolveu, mesmo ele estando lá no isolamento, cuidando dos pais, ele se envolveu numa peleia aí, Rose, tu pode falar um pouco, que é essa da questão do Fórum Municipal de Entidades, que teve que tomar a defesa das entidades, buscar, brigar, inclusive, né, e até gerou uma manifestação lá, que nós tivemos na frente da prefeitura, respeitando o isolamento, mas mesmo assim até depois gerou uma ação, processinho aí, não sei como é que vai se realizar, contra a presidente, né, do Fórum Municipal aí de entidades, porque é o seguinte, simplesmente se cortou o repasse, né, o repasse de toda a situação para as entidades pequenas, para as entidades grandes, para todas as entidades médias, enfim, todos os repasses que vinham sendo feitos na base do convênio do contrato foram suspensos. Então, eu aproveito, daí o doutor Pedro aí entrou para nos ajudar, assim como vários outros advogados que se dispuseram voluntariamente para fazer isso. E isso por quê? Porque muitas vezes, né, nós não temos nem isso se tem de defesa, não se consegue nem defesa da parte mais básica, que são os direitos humanos para quem está nas periferias. E a gente vê isso muitas vezes com ataques de diversas formas que se passam na política, nisso, naquilo, naquele outro. O Douglas está fazendo um comentário e a gente aproveita para dizer, né? O Douglas comentou primeiro também que tem uma questão das lideranças que são cooptadas, né? É do partido lá
no passo municipal, aí levam a porção de lideranças e as lideranças acabam cooptadas, e essas lideranças perdem a expressão e a manifestação, né? E acabam fazendo isso, né, que Fabiano disse, acabam ficando subalternas e nem conseguem discutir com o próprio colega, muitas vezes, de partido, de coligação. Enfim, vai dizer isso. Aí o doutor Pedro entrou nessa defesa junto com o Fórum de Entidade, que está fazendo um trabalho magnífico, e toda a coordenação, em função de que hoje, Fabiano, do mesmo jeito como você acha que o pequeno, o simples, o pobre, ele não tem muita necessidade, ele não é valorizado, é valorizado a grande obra, o mercadinho lá da periferia, ele não é muito valorizado, né? Aqui pertinho, se olhar para o outro lado, aqui na janela tem um mercadinho, não é muito valorizado. Agora o shopping sempre sim, a estrutura é enorme, bonita. E me parece que a mesma concepção se está trazendo para a assistência social e para a educação no município. Então se perdeu a capacidade de ver as coisas também com uma certa simplicidade. Dizer o seguinte, aquela crechezinha que está lá no meio do bairro, lá na periferia, que consegue atender aquele pessoal que tem 1001 dificuldades, mas também tem 1001 riqueza como pessoa, ela não é tão importante como a grandona. Então, está se pensando em privatizar a educação pública, isso que você falou, né, Fabiano? Tira eles. Por quê? Porque os resultados são outros. Claro, o moleque da periferia não consegue comprar um iPhone. Para fazer isso, ou tem que se envolver no tráfico, ou tem que roubar, sei lá, fazer outra coisa. Aí vai entrar no crime. Então, ele precisa, muitas vezes, disso, e não tem condições de fazer. E aí fica já desproporcional agora a tal da aula, né? Você disse, aula online. O cara já fica por aí. Não tem uma impressora para imprimir uma cópia, né, de 100, 200 páginas que estão mandando. Muito menos, às vezes, tem até material pedagógico para fazer. Então, e algumas instituições, algumas empresas até estão fazendo esse papel de ajudar, de auxiliar, etc., mas muito pouco. E aí você vem com isso, nessa privatização, Fabiano, e se privatiza junto com isso a própria assistência social. Primeiro, tu acaba com ela. É o caso que eu falei primeiro do DMLU em Porto Alegre. Tem problema de corrupção, tem isso, tem aquilo? Vamos resolver? Não, acaba com ele. Aí depois disso privatiza. Já está chegando daqui a pouco a privatização. Aí se privatiza a educação, se desqualifica a assistência social, ou se coloca péssimos profissionais para exercer a função, aí depois se privatiza, né, também, daqui a pouco, ou até deixa de usar, assim como foi feito com o Ministério do Trabalho, que agora teria grande serventia e não existe mais, nem se vê, né? Sorte que ainda tem o Ministério Público do Trabalho para segurar a batata quente, que está nos ajudando aí, né? Vídeos frigoríficos do nosso estado, como estão contaminando o pessoal, né? Com o corona. Então, vai dizer que me parece que o movimento social, ele não pode abrir mão, de jeito nenhum, Fabiano, disso que você falou, da pequena instituição que está lá dentro. Da liderança que está lá junto com a instituição, ou sem instituição, mas as pequenas instituições, a pequena creche, a pequena biblioteca comunitária, o pequeno centro disso, essas são células e são órgãos de solidariedade, são células, são órgãos de amor, de pacificação e também de impulso. Esses pequenos locais vão impulsionar um monte de moleque para a vida real. Não para fazer parte, muitas vezes, do sistema, mas às vezes até para confrontar o sistema, que é importante. Senão a gente fica de mão única, não, tem que ter os vários movimentos. Então, já diz o nome, né? O movimento social, o movimento comunitário. Então, o movimento comunitário, sem essas células, ele deixa de existir. Mesmo até aquela célula do grupo de economia solidária, das senhoras que se reúnem lá para fazer chamavam, né, o clube de mães, das mães que estão lá fazer, sei lá, até um crochê, um sabão caseiro, etc. E isso aí acaba gerando também aquilo que a gente chama no social de tecnologia social, que é compartilhar. Partilhou uma receita fácil, partilhou isso, partilhou aquilo. E acontece só nesses espaços, não tem outro lugar. A internet é muito boa, os espaços são muito bons, mas nem todo mundo consegue ter acesso, nem toda partilha acontece aí. Claro, nós vamos entrar nesse momento novo, mas daí entra o problema, todo mundo lembra, a Rose começou falando do centro de reciclagem. Ele foi justamente para enfrentar um problema chamado exclusão digital e para proporcionar a inclusão digital.
Nós vamos ter agora, estamos tendo agora com a pandemia, uma exclusão digital terrível. A meninada, digo de novo, do ensino público, já estão falando em ano perdido para eles, porque não estão conseguindo acessar. Então, é um negócio muito complicado. A própria tecnologia, ela está, de uma forma, a serviço de quem tem condições educacionais, tem condições financeiras, e ela serve de outro tipo, outro modelo, para quem está na periferia, em outra coisa, etc. Porque o que foi vendido, foi vendido, foi ensinado assim. Infelizmente, se perdeu nesse processo todo que você falou da educação aqui de Porto Alegre, se perdeu justamente o pulo do gato em poder continuar a formar liderança, formar a molecada para a vida, informar para o futuro, e se esqueceu de fazer um negócio importante. Eu sempre digo que na questão do trabalho social é extremamente importante. Use a criança, o adolescente, principalmente a criança, mesmo pequenininho, como termômetro para o futuro. É o termômetro que está aí para o futuro. Olhando a criança, observando ela, vendo como é que ela age, você vai ter bem claro como se deve projetar o futuro, como deve projetar a educação a partir daí. Desde os valores até contra-valores. Então, me parece que esse momento também nos impulsiona a reflexão. E nos coloca juntos de outra forma, né, Rony? Então é isso, parece que o momento comunitário, ele não só pede, mas ele exige isso. Exige um momento de parada. Alguns vão dizer parada para humanizar mais, outros vão dizer para se espiritualizar, outros vão dizer para poder se encontrar, independente. Mas as pessoas vão ter que acabar refletindo, tirou algumas coisas básicas da gente, né? Que até era meio de possessão, de fazer isso, fazer aquilo, viajar para lá, para cá, blá, 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 blá. Não vamos minimizar a pandemia, mas vamos observar quantos anos brigando para diminuir a queima do combustível fóssil, principalmente dos aviões. E agora apertou e olha quanto combustível a gente deixou de queimar nesse período. Então, algumas coisas nós temos que não minimizar, ou dizer, tanto faz, vai ter que morrer mesmo, não sou coveiro, não é isso. Mas nós temos que obrigatoriamente perceber que tem uma reflexão a ser feita aí, uma reflexão de vida, de ligações, de humanidade, de relações. Tomara que a gente consiga dar esse passinho para dar um pulo, até mesmo para aprender a viver com um pouco menos, para que todos possam viver com um pouco mais. Até mesmo na educação. Rose, vamos lá. Eu ouvindo aqui, Fabiano, a questão das comunidades, das lideranças, né? Fazendo assim uma linha do tempo, né? Tá no DNA das associações comunitárias, já diz comunitárias, né? Comunidade, estarem juntos, né? E também do crescimento delas a chegar a ser uma instituição, uma organização da sociedade civil, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer do crescimento que houve dessas instituições, da organização que elas tiveram, né? Junto com essas lideranças, as formações de gestão, né? A gente viu hoje, com todo aquele boom que teve do marco regulatório, que nos assustou, dizendo, bom, vai chegar aí uma de São Paulo e vai tomar conta da minha comunidade, né? Do quanto a gente pôde ver que isso não aconteceu, até porque a gente esteve muito junto, enquanto fórum de entidades, enquanto conselhos, né? Trazendo, eu trago mais a questão, assim, do que se permite e do que não se permite no coletivo, porque o Estado não chega na periferia, né? Ele não tá presente, ele não consegue dar conta, né? Talvez se as instituições, nós não estivéssemos no coletivo, discutindo, fórum de entidades, né? Discutindo toda essa questão, talvez sim as instituições fossem se intimidar e acabou, vou ser só a associação comunitária, né? Eu não vou lutar aí pelos direitos da educação dessa criança, na educação infantil. Eu acho que nesse sentido aí, e também ela gera emprego, né? Gera emprego nas comunidades. Quantos dos nossos educandos hoje são educadores? Tanto a gente vê a rede aí, né? Funcionando e funcionando muito bem. E o que traduz isso? Não é um coletivo?
não foi uma discussão de coletivo, né? Então, eu sempre digo, assim, ó, o fórum, ele é da organização da sociedade civil organizada, né? A gente tem que aproveitar e trazer novas lideranças para continuarmos sendo a sociedade civil organizada, né? Independente de governo ou que não tiver, qualquer governo que tiver, que a gente possa discutir. O irmão traz aí muito, eu queria agradecer também ao Pedro Ruas, todo esse aporte aí que a gente teve de um grupo jurídico, né, nos dando todo o apoio enquanto o Fórum Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é parte da sociedade civil organizada, são as organizações da sociedade civil, né, no qual ele nos ajudou muito no sentido de que se trabalhando sim com o governo que é da legalidade, né, legalista naquilo que faz, né, e a gente também pôde dizer, através do Ministério Público, seja do desembargador, seja do juiz, que as leis também são para ser cumpridas de ambos os lados, né, a lei não veio só para um, né, o marco regulatório veio não só para beneficiar hoje quem é o gestor da prefeitura, dizer, não tem, vocês não têm participação, vocês têm que ser sustentável, né? O marco regulatório diz outra coisa, né? Diz que também a sociedade civil tem participação e tem sim que procurar os seus direitos e que não é um rompimento de que, bom, eu não quero conversar mais com o fórum, então a gente viu ali uma desarticulação, mas do próprio governo, porque nós, enquanto sociedade civil, ficamos muito articulados, né? Muito juntos nesse momento, e eu acho que é importante a gente dizer isso, até ali, quando tu fala aí na Cruzeiro, o seu Paulo Jorge, ele está na coordenação do fórum com nós, né? E o quanto a gente diz para as filhas dele, que hoje estão à frente da organização, o quanto a gente cresce junto, né, nessa discussão das políticas públicas, né, a defesa que se faz hoje para a gente estar vivo e presente. Então, eu acho que a gente eu sempre digo, né, as coisas são muito culturais, né, a gente é aquilo que vive, assim como traz muito bem o Paulo Freire, né, a gente é o meio que vive, mas também como educadores, como lideranças da comunidade, é papel nosso fomentar, sim, essa discussão, né, de trazer novas lideranças, de trazer esse debate para o jovem, dizer que a política, sim, interessa, né, é os reflexos que a gente tem hoje. Eu sempre trago, assim, para os jovens, quando a gente vai conversar, nessa discussão, quando é cultural, então é uma historinha bem curtinha, mas eu gosto de trazer para o jovem, de que a menina chega e pergunta para a mãe, por que tu corta o rabo e a cabeça do peixe para assar? E ela diz, pergunta para tua avó. E aí a avó diz assim, eu cortava o rabo e a cabeça porque a minha forma era pequena, entendeu? Não por nada, mas que a minha forma era pequena. Então, a gente faz essa reflexão de que o jovem tem sim tem que perguntar assim. Antigamente não se tinha liberdade. Num debate que a gente tinha numa conferência municipal da criança e adolescente, a menina chegou e disse assim, agora eu entendo, né, por que a minha mãe me bate, por que ela é rebelde, porque não tinha um ECA para defender ela, né? Então, para ver o quanto é importante a gente ouvir essa juventude e coisas boas que eles têm. Talvez a gente tenha, sim, que fomentar essa discussão com eles, né? E fiquei bem preocupada ali quando fala na questão do Covid, que não estão tendo orientações, e eu dizia hoje para a liderança, né, eu digo, tá, mas o carro-som aí não está passando, ele disse, sim, passa, muito longe, não entra nas comunidades, né, então talvez a gente possa fazer uma reflexão também com a Prefeitura de Porto Alegre, né, Fabiano, de que tem que chegar nas comunidades, né, tem que chegar lá, a partir de nós, ok, mas hoje a gente nem está com eles, mas aproveitar essa live
e trazer as orientações, né? Fazer essa discussão, fazer esse debate, porque o adolescente, o jovem, ele é tão rico quando ele é escutado, né? Não é só nós falar para eles, né? Eles também gostam de falar, né? Então, de a gente poder proporcionar, né, irmão, fazer esse fomento aí, mas também chamar a questão da saúde, que a saúde está tendo bastante investimento, né? Bastante recursos veio, né? Teve foi aprovado aí a 39, tantos números, mas parece que a 39, que fala dos recursos que vieram para os municípios, né? De a gente poder fomentar isso também, né? De que a periferia existe, ela está viva, né? E de Sim. que forma, bom, eu acredito que a mudança sempre, para mim, vai ser no voto, né? Eu acho que é no voto lá que a gente consegue mudar, né? Mas não só, depois tem que continuar, né? Senão... sim. Não, eu digo no voto, mas com auxílio aí das lideranças. Deu uma travadinha. Congelou, deu uma travadinha. Bom, aproveitar enquanto o congelamento da Rose e mandar um abraço aqui, irmão. Muitas pessoas entrando aqui, se manifestando. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens, mas então vou tentar ler o nome das pessoas, pelo menos. A Lidiane Centeno, Douglas Figueira, Guilherme Trindade, Fernanda Pires, Nair Frei, Emerson Luiz, Carlos Moraes, Eliane Vivian, Amor Berta, Carlos Moraes de novo, narrador Gustavo Curtinaz, Valéria Campos, Gonçalo Bustamante, um querido companheiro lá de Santiago de Chile, chileno, está aí nos acompanhando, está sempre presente nos nossos bate-papos aqui da página aqui. Um grande beijo no coração dele, militante também, faz um trabalho lá no Chile. Então é sempre bom, né, irmão, a gente ter essa integração latino-americana, digamos assim, através dessas novas tecnologias que acabam nos aproximando também, né? Porque como a facilidade é bem interessante através dessas chamadas lives, enfim, a gente tem essa possibilidade de ter uns queridos irmãos aí junto conosco também acompanhando e refletindo junto. João Pedro Zimmermann Costa, Rose Borges também aqui, todo mundo participando. Deixo de novo registrado nosso carinho para essas pessoas que estão conosco aqui acompanhando. E aí eu fiz algumas anotações aqui, eu não sei se a Rose está nos ouvindo, que ela já entrou de novo, eu queria passar para vocês, se vocês quiserem, obviamente, comentar. Eu peguei 3 anotações que as companheiras e os companheiros ali nos colocaram. Voltou a Rose. Rose, eu estava aqui fazendo uma saudação aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, aqui, fazendo comentários, pedindo também, se possível, aproveitar para compartilharem também, a gente cada vez mais espraiando o nosso bate-papo. Mas teve 3 comentários que eu consegui anotar aqui, que, na verdade, foram questionamentos que a gente pode, talvez, refletir em algum desses pontos. São 3 pontos distintos, mas eu vou colocar aqui, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. A primeira foi a companheira que colocou como é que a gente faz para evitar que toda essa rede que está sendo criada não se transforme num mero assistencialismo, que foi mais ou menos o que a gente comentou antes, né? Que não seja só uma ajuda que se termine, acaba se extinguindo naquele ato de entregar um alimento, de entregar algum tipo de ajuda para essas famílias. Bom, o outro ponto que foi colocado ali pelos companheiros é essa questão da mistura, né? Quando o militante vira cargo no Estado, e como é que se dá essa dinâmica, né? Porque daí ele não pode mais bater tanto no Estado, porque afinal passa a ser o seu empregador. Então essas contradições que também acontecem no dia a dia do movimento comunitário. E um terceiro ponto foi colocado ali também, essa ebulição do movimento lá nos Estados Unidos, a gente consegue tirar algum aprendizado por conta dessa efervescência que vive lá por mais uma morte criminosa, por um ato de racismo inaceitável,
mais um negro que morre. Aqui no Brasil, infelizmente, isso também é comum. Então, são 3 pontos que foram colocados ali. Eu acho que a gente pode fazer um bate-papo aqui sobre esses pontos distintos. Sobre o assistencialismo, eu queria só fazer um parênteses aqui, e eu posso trazer a experiência da União de Vilas, que vem fazendo um trabalho de base nesse sentido, de organizar esse movimento através das lideranças locais. Então, como é que funciona hoje? Nós já atendemos, acredito eu, quase 1.000 famílias no território do trabalho da União de Vilas. Bueno, a gente está falando aí no mínimo de 4, 5 mil pessoas. Não é fácil a gente fazer esse trabalho e tentar enfrentar o assistencialismo. Mas como é que a gente está tentando, né, aprofundar esse trabalho para que seja algo muito maior do que só, né, uma mera assistência? Bueno, a gente está fazendo um trabalho de material impresso, né, de entregar de mão em mão para aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas com essas ajudas da União de Vilas. Por exemplo, agora, sábado, a gente fez um trabalho na comunidade da Pedreira, que nós distribuímos 400 marmitas, a gente vem chamando de marmitas educativas, que, na verdade, a gente está entregando para cada pessoa, e cada pessoa que recebe uma marmita, que é um alimento que a gente produz na hora ali, com todo o envolvimento das lideranças comunitárias, daquela comunidade e de outras comunidades do território que estão vindo ajudar naquele momento ali de produção, porque não é fácil cozinhar para 400 pessoas, é bastante coisa, mas junto com isso a gente está conversando com cada pessoa que vai buscar aquele alimento, explicando para ela que aquele trabalho não é a prefeitura, não é o Estado, é o movimento comunitário, que é importante ela estar junto da sua associação de bairro, porque a União de Vilas, né, para quem não conhece, ela é como se fosse um guarda-chuva das instituições e dos movimentos comunitários de todo o território. Então, o papel da União de Vilas é fortalecer as instituições locais. Cada associação, cada grupo, cada núcleo de cada comunidade precisa ser fortalecido nessa ideia de parceria com a União de Vilas. Então, sábado de manhã, a gente estava lá fazendo esse trabalho, conversando com cada pessoa, que não é fácil, né? Conversar com 400 pessoas numa manhã de sábado é complicado, porque realmente é um trabalho, é um esforço físico e mental muito grande de todas as lideranças comunitárias envolvidas, mas a gente está tentando fazer isso, conversar com cada pessoa, explicar para ela por que está sendo feito aquele trabalho ali, quem está fazendo aquilo ali, e que é importante cada vez mais estarem junto das suas associações. Então, o feedback disso, o retorno está sendo muito bacana, assim, os comentários das pessoas, as pessoas cada vez mais estreitando seus laços com as suas associações, porque essas associações de bairros, na nossa visão da União de Vilas, é um espaço para reflexão, um espaço de luta, mas para isso a gente precisa cada vez mais aproximar as pessoas, e essa solidariedade pode ser uma forma de acúmulo de força para a gente poder dar um salto em relação ao assistencialismo, né? Esse foi um ponto que me tocou, os outros também, mas enfim, senão a gente fica falando aqui só 2 horas e não democratiza a palavra, porque é tanta coisa acontecendo e é chumbo grosso de tudo que é lado, né? Então, esse é um ponto que tocou, eu achei interessante falar, porque é realmente uma questão que a União de Vilas vem se preocupando fortemente. Fabiano, eu gostaria de falar que nesse momento a solidariedade ela não é assistencialismo. Assistencialismo, para mim, é quando eu pego as minhas roupas de verão e dou no inverno, né? Quando lá no 40 graus eu pego e faço um sopão, né? Eu não estou respeitando aí o direito dessa pessoa, né? Eu estou impondo, né? Isso é assistencialismo, né? Assistencialismo é quando eu parto do princípio de aquilo que eu não quero, eu vou doar. Não, né? Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje, seja esse trabalho das quentinhas, seja esse trabalho do banho, seja esse trabalho da cesta básica, né? Esse é um momento de solidariedade, sim, de pensar no outro, né? De defender a garantia do outro, né? De poder dividir, a gente viu muito isso, das pessoas dividirem o que tem, nesse sentido. Então, para mim, assistencialismo é uma outra ação, não é essa, né? Eu acho que, nesse momento, a gente está sendo solidários, né? É diferente
a colocação do que é tu defender ali o direito à vida, né, o direito a ter o alimento, né, isso está na nossa Constituição, né, assistencialismo para mim é bem isso que eu te disse, né, quando eu lá não quero as minhas roupas, acho que aquele pobre tem que botar roupa de verão no inverno, sabe, eu acho que o que nós estamos fazendo nas comunidades, as lideranças comunitárias, eu acho que é bem questão de solidariedade, né? Eu ouvi também de várias pessoas, estamos vivendo um retrocesso. Não, acho que não é um retrocesso, né? Dar o alimento não é um retrocesso, né? Acho que aí nós estamos falando na fome, né? E de que nem era para ser dessa maneira. Eu acho que o cidadão deveria ter o direito até de escolher o que teria dentro dessa cesta, né? Então, nós estamos falando em direitos, e é único, nós estamos vivendo uma coisa que é mundial, nunca pensamos que nós, né, estaríamos vivendo isso, né? Então, eu acho que isso não é assistencialismo, né? Quem vê por esse lado, assim, né, acho que não vive nas bases, né? Porque a gente tem que viver nas bases, né? A gente só entende a dor do outro quando a gente está junto, e não quando a gente está cá de cima dando canetaço, ou não fazendo junto, como tu trouxe desde do primeiro momento, né? De sentar, discutir, né? Eu vejo nessa linha, né? Eu gostaria de ouvir o irmão Miguel aí. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente fica num processo de só doação, e quando nós conseguimos dar esse outro pulo, né, que é justamente o que o Fabiano estava nos perguntando, né? Como é que a gente faz para dar esse pulo? Porque realmente, independente de qualquer coisa, nós temos aí uma porção de pessoas que estão fazendo doação infinita, né? Estão mesmo, mexeram e tal. Talvez, Fabiano, Rose, e todos que estão nos escutando, talvez o processo seguinte a essa solidariedade seja nós pensarmos de forma mais equípara, sei lá, como é que se vai dizer isso aí, para fazer com que a solidariedade se torne perene, né? Diferente do assistencialismo, que é lá da coisa, e o assistencialismo, ele muitas vezes tem o fator que é aquele que eu falei primeiro, né? De comprar o pessoal, de acalmar, um pouquinho o pão, né? E o circo. Assistencialismo às vezes tem isso. Ele não compromete, ele não leva a pessoa a se desacomodar, né? Dá para ficar quieto, depois votar, programa. Então, talvez, eu não sei, pode ser outro, talvez você esteja falando besteira, mas talvez um dos processos pós-pandemia, pós-solidariedade, pós esse momento terrível que a gente vai continuar vivendo durante um tempo, seja, por exemplo, repensar a matriz tributária, repensar a tributação das grandes riquezas, né? Repensar, não, pensar, porque nunca se pensou. Pensar a tributação nesse sentido, pensar a questão do pagamento das dívidas de quem tem muito dinheiro e deve muito mais ainda, né? Pensar, talvez, nas formas de financiamento que seja mais solidário, que o povo mais precisa, etc., né? E senão os caras pegam o financiamento do BNDES e depois gastam parte dos lucros para investir em fake news. Então, talvez nós precisemos pensar em como deixar esse momento um momento sólido depois. É um momento, talvez sim, Fabiano, que tu falava lá no início, como uma política pública. E o resultado seja uma solidariedade, seja uma adesão, e a pessoa que fez a pergunta também, como uma política pública. Processos. Até mesmo para fomentar aquelas unidades pequenininhas de assistência social, de educação, que nós temos lá na periferia. Né? Um telecentro que deixou de existir, Porto Alegre, morreu. Agora nós queremos aula online, né? Que eu acho que está certo. Né? O primeiro passou uma observação. Eu também concordo que tem que ficar em casa agora com a aula online. Mas nós tínhamos quase 40 telecentros em Porto Alegre.
Procure se tem algum por aí ainda. Falha a minha memória, deixou de ser pública. Então, agora quer, mas e aí? E os laboratórios sucateados das escolas? Então, talvez esse seja o momento seguinte. Aproveitar as relações que estão se criando agora, inclusive com quem tem mais dinheiro, mais recurso, para depois tornar isso algo perene, algo sistemático, para ir melhorando aos poucos até a infraestrutura, para as pessoas se moverem, terem mais educação, etc. Mas eu ainda sou muito defensor dessa taxação, dessa tributação das grandes riquezas. O outro tema que o pessoal ali pediu para a gente se manifestar, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é essa questão dessa explosão que teve nos Estados Unidos, né, por conta da morte do George Floyd, né? Para quem acharia até difícil dizer para quem não viu, né, porque está em todas as redes sociais, as grandes, até virou pauta até nas grandes mídias, né? Aquela cena terrível de um negro jogado ao chão, né, com um policial de mão no bolso, né, asfixiando ele com o joelho, e ele pedindo, né, ele implorando que não conseguia respirar, e mesmo assim aquele policial manteve aquela postura do joelho no pescoço dele, que levou ele à morte. Então, e aqui no Brasil isso para nós, infelizmente, é algo comum. Não é de hoje, não é de ontem. O racismo, ele é um fenômeno, obviamente, como já se diz e faz uma análise que me parece correta, que é um racismo estrutural, é muito mais complexa a situação, e esse fenômeno, essa tragédia que é o racismo no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países do mundo, eu acho que também deve ser uma pauta, me parece, de alguma maneira, para o movimento comunitário se debruçar, porque a gente tem aqui no território da Grande Cruzeiro ali jovens que são várias vezes barrados quando vão entrar em locais que teoricamente deveriam ser de livre acesso, como lojas, como vários lugares que um branco não é barrado. Mas esses jovens, e os nossos alunos lá da Grande Cruzeiro, a gente faz um trabalho, né, de orientação jurídica, inclusive, de como eles têm que se comportar quando sofrem esse tipo de ato racista, inaceitável, e que tem lei que condena para isso, tanto na seara criminal quanto na seara civil. Eu acho que esse é um trabalho que, em algum momento, o movimento comunitário também tem que se debruçar, porque, infelizmente, digamos, falta muito ainda para nós, como movimento comunitário, transformar o racismo numa pauta fundamental, pelo menos nos territórios que a gente trabalha, para cada vez mais isso ser algo a ser combatido e ser enfrentado, porque eu vou ser bem sincero para vocês, eu nasci e cresci na Cruzeiro, mas o racismo para mim nunca foi um tema que foi debatido dentro de casa, nem para mim, nem para os meus amigos, nem para os meus primos, nunca foi. Para os meus amigos negros, está aqui o Luciano, um querido companheiro que é um militante dessa causa, assim como o Lídio, e assim como os queridos companheiros, mas o racismo, a reflexão do racismo, nunca foi uma pauta das nossas famílias em comunidades para sentar e conversar. Eu acho que esse, Rose, agora o irmão que caiu agora, então nós vamos tocando ficha aqui. Eu acho que esse é um tema, Rose, também que merece toda a nossa atenção também, em algum momento, de poder transformar isso numa pauta fundamental do movimento comunitário. Esse menino que foi morto no Rio de Janeiro, a sua casa sofreu 70 tiros. 70 tiros, o menino estava dentro de casa e ela foi alvejada pelo Estado com 70 tiros. É inaceitável que a gente aceite isso como algo normal, é mais um negro que morre no Brasil. Na verdade, cada vez que isso acontece, é o país que morre um pouquinho junto também. Eu acho que, Rose, tu que é uma militante lá da Frente Negra Gaúcha, e eu sou um branco, mas eu sou um branco da periferia, né? E mesmo assim, e veja que interessante, Rose, eu e o Luciano, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Quando a gente
era piar e jogando bola, isso para nós não era uma coisa que a gente conversava sobre racismo. Eu nunca conversei sobre racismo com meus amigos negros da periferia. Mas depois de adulto, a gente começa a se dar por conta e vai se inteirar dessas pautas, a gente começa a entender que mesmo sendo um branco de periferia, não é a mesma coisa que um negro de periferia. Porque se a gente estiver caminhando na rua, e eu e o Luciano, a gente conversa muito sobre isso, não é a mesma coisa. Se a gente continuar caminhando na rua, na Cruzeiro, provavelmente ele, como negro, ele vai ser barrado, talvez, antes de eu ser barrado na rua por ser branco. E nós nascemos e crescemos na mesma comunidade. Então, eu acho que essa é uma pauta também que cada vez mais o movimento comunitário deve se ater e abraçar essa pauta, porque é uma pauta que merece reflexão e que merece o pensar lá nas nossas comunidades. Fabiano, o irmão fez uma fala ali bem pertinente na questão tributária, mas e aí eu vou um pouquinho além, né? Só para dar um pontinho ali, nós também teríamos que rever aí os salários dos nossos deputados, dos nossos juízes, né? De que forma isso poderia equalizar, né? Se a gente quer que todo mundo volte ao normal, a ter uma vida, que pensar no cidadão, eu acho que também deveria ter aí uma reforma aí e que os nossos representantes pudessem rever também, né? A gente sabe aí que a prefeitura, estamos vendo aí que alguns altos escalão vão ganhar grandes salários, né? E no momento de crise, no momento de pandemia, né? De que como que aí a gente diz que vamos equalizar, que vai estar todo mundo, não vai estar, né? Já é uma discrepância aí, né? Essa questão de que eu acho que os nossos representantes tinham que fazer uma reflexão sobre isso, né, Fabiano? Que a gente pudesse também aí aproveitar essas lives, fazer uma petição aí e chamar a atenção aí dos nossos representantes, né? De que se eles querem todo mundo normal nesse momento que nós estamos vivendo anormal, né, de que pensasse também aí nessa reforma, né, nessa reforma política, vamos dizer assim, né. Eu acho que não podemos deixar de tocar nesse assunto, né. E em relação, Fabiano, dessa questão que tu traz aí do racismo, né, e da nossa militância aí na Frente Negra Gaúcha, né? Eu acho que ela nasceu por isso, né? Ela nasceu, e uma do que me chamou muita atenção e de que fez eu entrar sim, de a gente poder fazer esse debate na periferia, né? Uma coisa que eu sempre defendi lá dentro da Frente Negra, né? É de que chegue esse debate na periferia, né? De que forma a Frente Negra pode contribuir e chegar nas comunidades, né? E dizer que a gente mexe lá, que tem os da classe média, né? Mas de que oportunidades foi essas que eles tiveram, de por que os nossos jovens negros e negras não pode ter, né? Nesse sentido, então, eu acredito muito na Frente Negra aí, fazendo frente, né, nas comunidades, que a gente possa fazer esse amplo debate, né? Nesse momento a gente não tinha quem nos defendesse, porque ficou muito segmentado, né? E hoje a gente tem à frente, podendo sim, de a gente poder fazer essa discussão nas periferias, né? E eu acho que a minha militância na Frente Negra foi nesse sentido, né? De que a gente pudesse ter voz, né? De deixar de ser invisíveis e poder falar, sim, poder trazer essa discussão nas periferias, né? E muita gente boa que a gente tem lá, né, Fabiano, de poder nos trazer essa bagagem aí de conhecimento, de troca de experiência. Eu acho que isso vai ser muito rico, né? Irmão, a gente estava... O senhor saiu um pouquinho ali, caiu, né, e voltou. Queria lhe passar a bola justamente sobre essa pauta do racismo, irmão, e
e a importância do movimento comunitário para a gente se debruçar sobre essa pauta. Eu comentava com a Rose, o racismo, na minha geração, pelo menos, e por a gente ter esse trabalho com os alunos lá na comunidade também, ainda não é uma pauta das comunidades, infelizmente, a gente refletir de forma coletiva sobre o racismo. Nunca foi na minha juventude, né? Até porque a nossa convivência é tão, digamos, harmoniosa aqui. Eu cito de novo o Luciano, que é um querido amigo meu, a gente se criou jogando bola para aqueles campos da Cruzeiro, só que eu nunca me dei por conta que mesmo eu nascendo e crescendo na periferia, eu como branco, não é a mesma situação de um negro que nasce e cresce na periferia, porque na hora do Estado cometer os seus atos de opressão, ele vai olhar para o negro primeiro. Então, como é que o senhor vê, irmão, essa questão do papel do movimento comunitário em uma pauta tão triste, mas também tão necessária, que é o combate ao racismo? Nos contaram outra história, né, Fabiano? Não contaram, né, Rose? Essa nossa tragédia, né, das nossas comunidades, não nos contaram nada, que existe racismo, que é um câncer que precisa ser enfrentado, né? Nós, nas periferias, é isso, como dizia o Paulo Freire, né? Nos alijam do conhecimento para que a gente não possa refletir sobre as nossas mazelas, né? Irmão? Parece que sempre tem que surgir alguma tragédia, alguma coisa mais difícil para poder haver a discussão, para poder haver até uma reflexão em torno dessas questões, né? Me parece que o problema todo ele é por experiência, né? Por experiência de relações, inclusive, e por uma questão de quando surgiu a questão Irmão, só tá um pouquinho baixo o seu volume. Não sei se... Vamos tentar. Como é que tá agora? Melhorou? Tá, agora melhorou. Beleza. Melhorou um pouquinho, não? Melhorou. Agora tá beleza. Vamos tentar ver se melhora. Tá. Então, me parece que nessa questão toda das periferias do racismo, é outra situação, como tantas outras, né, que é terrível. Quando surgiu a questão das cotas, foi aquele Deus aquela agressão até as pessoas, mas porque não tem que ser. Porque não precisa, tem que ser por... A pessoa tem que atingir isso, tem que ser por meritocracia, não pode ser simplesmente porque está ganhando, tem que lutar para isso, não vai valorizar. A questão é uma questão de justiça social, né? Nós falávamos logo no início do que se passa com o povo indígena no nosso país. E é por essa questão, eles construíram aqui são totalmente destruídos. O problema do Brasil é o seguinte: o povo veio, né, o povo africano veio para cá como escravo, e a grande dificuldade é admitir que não seja. É admitir a igualdade. Então, além de tudo, é um problema sociológico, é um problema religioso terrível, está junto. É um problema né, que o nosso grande Paulo Freire me deu um problema bancário, das salas de aula bancárias, né, banca clássica. E é um problema também de educação, porque não se reflete isso na educação. Quanto muito se permite dizer que todos têm direito a uma educação igual, mas não se reflete. Até porque isso tem medo, né? Vai que isso aí vai tirar o lugar depois do meu filho que vem lá adiante, ou da minha filha, mais um concorrente. Então me parece que é um negócio muito forte. No Brasil ele é dissimulado. Não, imagina, é tudo igual, isso aqui não é verdade. Até porque nós sabemos que isso tem um problema de gosto, de cores, de odores, tudo que é isso, que é diferente, é diferenciado, acontece de forma diferente. A medicina hoje, no próprio país que a gente está falando dessa questão da pandemia, a própria medicina, ela não é, nesse momento, analisada, por exemplo, para a população negra. E tem as suas questões próprias. Nós estamos vendo aí a questão das mortes, né? A população negra é muito afligida. Então, definitivamente não se fez no Brasil uma análise de consciência histórica em relação a isso.
que não é um problema que tu vai pegar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está explorando agora essa situação que também é velada há anos e anos e anos. Eles estão voltando a coisa lá em 1900, nós temos histórico disso. Tem livros isso registrado. E agora está voltando. Por quê? Porque tem alguém que está lá em cima comentando isso nosso. E que depois ainda vai, quando quer fazer a sua mais forte manifestação, vai para frente de uma igreja e pega uma Bíblia na mão ainda para fazer. Não entendeu nada, né? Nem da proposta religiosa do cristianismo. Então, me parece que essa questão ela é muito forte, Fabiano. Hoje, ela passa, em primeiro lugar, eu ouso dizer isso, sem discordar, tudo bem, mas ela passa, em primeiro lugar, por uma questão econômica. Uma questão de querer se manter no status quo, no privilégio econômico. Depois, para isso. É aquilo que eu falei primeiro. Como é que uma escolinha de periferia, não estou querendo comparar, escolinha, mas como é que uma escolinha de periferia vai poder educar do mesmo jeito que uma grande escola educa? Não pode, não tem condição. Mas tu olhar para os sentimentos e outras coisas, ela educa sim. Isso é a mesma coisa, o racismo ele está enfiado e se tem medo de mexer. Por quê? Porque ele vai mexer, inclusive, com o privilégio, com o status quo, e vai mexer com uma crença que o pessoal já vivenciou isso lá com Hitler, né? Que a coisa pode ser... E aí vai nisso, vai para a questão da questão sexual, vai todas essas questões, elas andam muito próximas, muito juntas. Por quê? Porque elas fazem parte de uma cadeia social que quer manter determinadas coisas, inclusive os privilégios econômicos. Visto que são 5% das famílias do mundo que detêm aí no poder econômico, isso não é à toa, né? E nenhuma delas é de família negra, diga-se de passagem. Então, me parece que isso é extremamente importante, a gente não deixar escapar essa relação extremamente importante, né, Fabiano? Que é a questão do racismo estar definitivamente ligado a questões de vida, questões do dia a dia, né? Então, isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora é isso. E surpreende que agora as lideranças estão começando a se manifestar, né, no mundo todo. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado que, inclusive, nós estamos tendo jogadores de diversos tipos de esportes, né? Pessoas de representativa, artistas, de tudo se manifestando, finalmente, nessa questão. Talvez junto com essa tragédia que é a pandemia, o pessoal mais solidário, mais atento, está fazendo esse processo também, né? Mas o problema do racismo, ele é um problema, eu diria quase que, não sei se a palavra é certa, né, mas quase que de vida, de nação, de entendimento de que uns podem, outros não podem, é isso. E ele vem relacionado. E muitos ainda se animam em ser os capitão do mato ainda, né? Continuam com essa tendência absurda, né, de resolver por aí. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está entrando aqui, comentando também, o Ederson Gonçalves, o Estênio, companheiro também aí, militante dessa tristeza que é o racismo, né? Ele é um combatente e um lutador dessa causa, sempre ligado muito à questão da saúde da população negra. Então, um abração para ele. A Associação dos Moradores do Rubem Berta está aqui participando também, um grande abraço para eles. O Bruno, professor atuante aqui, fazendo vários comentários. A Lidiane Centeno, a Rose Borges, o Estênio. Racismo racismo é estruturante da desigualdade. Então, bueno, gente, por mim, eu ficava aqui mais 2 horas conversando com vocês, porque é aquele tipo de bate-papo que a gente aprende e sai do bate-papo diferente de quando entrou. Então, Fabiano, aproveitando aí, o Ederson Gonçalves é meu colega. Então, a gente estende aí um convite para a Frente Negra, né, que ele possa participar com nós, vamos fazer o contatinho, como se diz, né,
porque várias pessoas, assim, a gente faz o convite, né? E eu vi que esse debate, ele instiga, né? Ele está lá falando, concordo, né? Aqui bem pertinho. Mas de que a gente possa trazer esses atores junto com nós para a Frente Negra, Fabiano, porque esses que estão que é um debate assim que nos deixa até nervoso, né? De que e aí a gente quer discutir, então que a gente possa fazer convite aí para esses que estão nos assistindo, de a gente poder, nesse espaço lá da Frente Negra, trazer esse debate e pensar ações como essas, Fabiano. Acho que a gente consegue multiplicar aí, os seus multiplicadores aí, nessa... Ó, o Luciano Barraquinho, é o meu chefe. Olha aí, ó. Estamos bem acompanhados aí, viu, Rose? Com certeza, o Ederson já disse, com certeza, pode contar comigo, Rose. Então, é mais um que vai para a nossa luta aí. Sabe que eu me alegra muito e me orgulho de... O Lídio me convidou a primeira vez para ir lá conhecer a Frente Negra, porque eu acho que essa é uma pauta, Rose, que tem que ser combatido por todos, sabe? Por todos. E a gente... brancos e não brancos, negros e não negros, né? Eu penso muito nesse sentido também. Tem que ser uma pauta combatida por todos. Então, eu fiquei muito alegre quando ele me convidou, principalmente por estar nascendo um movimento, né, novo também, que só fortalece aqueles movimentos também que já existem, que fazem um papel muito importante nesse país. Mas eu me orgulho muito de estar participando de uma coisa tão bonita e que nasce com uma necessidade, com um imperativo da realidade tão grande que é combater o racismo num país tão desigual e que ainda comete atrocidades com o seu próprio povo e que só vai a gente conseguir mudar de alguma maneira quando a gente se organizar e botar o nosso povo na rua. Eu sempre digo que os nossos progressistas, eles fazem várias avaliações muito boas sobre o que tem que ser feito, mas se não botar a periferia e o nosso povo na ponta do processo para fazer a mudança, eu acho muito difícil que em algum momento a gente consiga mudar alguma realidade de forma estrutural no nosso país. E o racismo é uma delas, né? O racismo, para a gente poder mudar isso, tem que ser de forma estrutural no país, que a gente coloque realmente o povo na ponta do processo, né? Nós somos o povo, nós passamos essa mudança, mas que realmente vai vir de baixo para cima, porque não serão aquelas oligarquias que historicamente colocaram o racismo como algo estrutural do país, não virão por elas essa mudança. Então, se as nossas comunidades cada vez mais se organizar e estar junto para poder enfrentar todas essas atrocidades que historicamente patrolaram as pessoas que, inclusive, foram quem colocaram esse país de pé, eu acho que, se não for por esse caminho, eu acho que vai ser impossível, digamos assim, a gente realmente pensar num país diferente. Aqui a gente sempre deixa para os convidados aqui no nosso bate-papo, né? As pessoas que compartilharam, que fizeram as suas reflexões, porque aqui a ideia é essa, a gente cada vez mais a gente contribuir, refletir e um aprender com o outro, né? Aqui, acima de tudo, a gente ter, nós, a página, ter uma humildade de aprender, principalmente com os convidados e com aquelas pessoas que se manifestam aqui, porque realmente a gente, cada dia que vive nesse movimento comunitário é um dia de aprendizado novo. Volto a dizer, hoje foi um aprendizado incrível com os professores da UFRGS, esse aplicativo, para nos ajudar a nos organizar. Então, agradecer a todas as pessoas que se manifestaram, as pessoas que nos acompanharam, e aos nossos queridos convidados, o irmão Miguel, a Rose, companheiro e companheiros de lutas. Então, eu deixo para vocês fazer esse encerramento e dizer que estão convocados a outros momentos de reflexão como esse, para a gente poder trocar ideias e seguir fortalecendo nosso movimento comunitário. Um beijo para cada um de vocês. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço a todos também que tiveram a paciência aí
estar junto comigo, que caí várias vezes, mas estou em pé. E eu queria ler uma frase aí do Nelson Mandela, que eu acho que retrata bem tudo isso, é uma reflexão muito boa, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Acho que é muito lindo isso que ele traz, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, com todos que estão nos ouvindo, e que a gente possa ter, sim, mais lives, que a gente consiga chegar nas periferias, né? Eu acho que isso é importante, Fabiano, isso é a nossa multiplicação, né? Dentro das comunidades. E agradecer mais uma vez por esse momento, irmão Miguel, que me indicou, né, ao Fabiano, que nós já temos aí uma parceria, né, Fabiano da Frente Negra. Um abraço a todos, muito obrigado, boa noite. Tá. Quero que vocês fiquem aí, viu? Não saiam, quero conversar com vocês dois aqui. Eu vou encerrar, então. Boa noite a todos que nos acompanharam até esse momento. Um grande beijo. Obrigado, boa noite.